Pois cheguei, hein? Cheguei, aperta no botão que chegou o primeirão. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial. Hoje eu vim tão à vontade que eu vim fantasiado de mim mesmo. Hoje o assunto é muito especial, é a canaricultura, que é a arte de criar e preservar. Caldo de cana não, é canário mesmo. E tô aqui com um convidado especial, meu amigo Júlio Bezerra, do Canario JBS. O Canario que já começou com nome forte, né, Júlio? É verdade. E eu já conheço o Júlio aí, já tem mais de 12 anos, né, Júlio? Tem, isso mesmo. A gente começou aí nesse ramo, não imaginava nunca que eu chegasse onde eu cheguei e você principalmente. Da mesma forma. Então, primeira pergunta que eu faço, Júlio, nosso ouvinte tem curiosidade, o que te levou a criar canário belga? Na verdade, essa paixão já vem desde pequenininho, né? A gente que vem do interior tem aquele prazer em criar pássaros e no decorrer do tempo a gente sabe que existem aves domésticas e as aves silvestres. A doméstica que a gente consegue criar em casa tranquilamente, você consegue dar prole àquela criação, e eu de pequeno criava os pássaros silvestres e um certo tempo eu botando na minha mente, rapaz, eu vou criar canários. Aí fui para uma exposição em 2017 lá na Cidade da Criança do Clube Uno, e quando eu vi aqueles pássaros ali tudo cantando, várias cores, que é uma infinidade, e aquilo veio ao meu coração. E você bem sabe, né, quando a gente começou a criar basicamente junto, quando eu cheguei aqui, e criava aqueles pé durinho, né? Aí eu deixei o silvestre de lado. Pé duro, pra quem não sabe, pra esclarecer, é os canários SRD, né? Sem raça definida. Perfeitamente. E aí veio aquela paixão e eu comecei a dizer, rapaz, eu quero criar esse bichinho. Aí cheguei de lá pra cá, comecei a pegar o gosto da coisa, fui me aperfeiçoando, e hoje é uma paixão que a gente tem aqui que é infinita. Exatamente. Pessoal, vou soltar um dado interessante aqui para vocês terem ideia do que é o criador na vida dos canários e vice-versa, né? Hoje nós temos catalogados mais de 400 cores de canário. Mas vocês têm ideia do que é 400 cores? Tudo isso catalogado, fora o que está em processo aí, né, Júlio? Exatamente. Então é muita técnica do criador chegar nesse ponto. E Júlio tem uma paixão especial por uma cor, né, Júlio? Essa cor não preciso nem falar, né? Tem a turma que já nos conhece. Desde então comecei a criar uns amarelo mosaicos. E de lá pra cá eu comecei a ver uma cor que chamava muito a minha atenção, que era a cor vermelha, né? Que é a cor com fator. Não é à toa que tem o mechan aqui. Hoje eu crio os canários vermelhos da linha clássica, né? Vermelhos intensos e nevados. Tá vermelho e preto, tá meio rubro-negro aí, viu? Não, eu não gosto não, tem que ser preto e branco. Então, pessoal, isso é bem interessante, Dalton, porque quando você segue aquela paixão da cor que você gosta, você passa a se identificar. E eu passei a me identificar muito com essa cor. E longo desses 8 anos que eu tô na criação de canários, né, de raça, o vermelho mosaico tem sido minha paixão. Perfeitamente. E Júlio hoje nada mais é do que uma referência, né? Aqui em Natal, hoje podemos dizer que você é uma referência no canário de fator vermelho, não é isso, Júlio? Exatamente. No ano de 2020 para 2021 eu participei do meu primeiro canário com criadores fortíssimos. E a gente sabe que para criar no ramo de canários de raça, a gente tem que ter um entendimento, tem que buscar pessoas que sejam conhecedoras, e eu fui me aperfeiçoando, buscando pessoas que conhecem essa cor, assistindo alguns canais que nos traz essa proliferação do que a gente tá aqui hoje aqui, que isso aqui a nível nacional, mundial, vai longe. E eu comecei a buscar esse conhecimento, me filiei a um clube, né? Procurei saber como era que esses criadores seguiam essa criação. Hoje eu participo de 2 clubes aqui em Natal, que é a Canto e a Uno, que é o clube que eu faço parte, todos dois. E nesse primeiro ano que eu fui competir com alguns canários, fiz o meu primeiro campeão. E quando você faz esse primeiro campeão, sabe aquele amor que você pega mais gosto pela coisa? Foi o que aconteceu comigo. E de lá pra cá, estamos aí. Já aproveitando que você falou em Canto, eu também sou filiado a Canto. Eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que faz parte da Canto, né? Inclusive o companheiro Max, né? Que é nosso... Perfeitamente, Max Johnny. É nosso pajé. Enfim, Júlio, qual o objetivo, o seu objetivo quanto criador, assim? O que é que você busca? O meu objetivo principal é tornar aquelas pessoas como você, Júlio. Da forma que eu passei a gostar, é difundir a canaricultura.
é fazer com que as pessoas com o que eu estou conquistando aqui, fazer com que pessoas tenham essa consciência, criar vida doméstica legalizada, que busque difundir essa criação, que é muito importante. Se você for no meu canário hoje, você vai falar a forma que a gente cria, com zelo, com amor, com carinho, e fazer tipo discípulos, né? Porque não basta ter só meu conhecimento, eu tenho que proliferar aquilo que eu faço, para que outras pessoas venham conhecer. Hoje eu estou em 2 cores, mas tem uma infinidade, são mais de 60 cores, como você falou aí. Isso é muito importante. Eu quero que pessoas venham para esse ramo que eu estou, porque é muito bacana. Você vê que a gente participa de um campeonato, cara, vem pessoas visitar, chama a atenção, desperta a curiosidade, vê aquele passarinho cantando. A gente que cria o passarinho desde o ovinho, desde o acasalamento, começa tudo. Aí você vê aquele filhotinho, você começa a ajudar a mãezinha ali a alimentar. Então, assim, quando você vê aquela já toda formadinha, toda bem pigmentada, aí você vê tudo. Então, a minha intenção é justamente essa: é trazer e difundir a canaricultura para pessoas que tenham esse gosto de querer. Exatamente. Inclusive, o que é bem interessante nos canários, o que me fascina muito, que é a questão de você brincar com as cores, né? Você ali fazer aquele melhoramento genética que você vai aprendendo com os mais experientes, né, Júlio? Ninguém nasce sabendo. Aí pegando experiência, inclusive, eu queria que você dissesse uma coisa aqui muito importante, que é a aquisição, fazer a aquisição de canários com genética de qualidade, né? Não é você pegar um canário qualquer e vai chegar naquele resultado que é o canário vermelho, né, Júlio? Exatamente, você está falando um ponto muito importante, né? Eu crio o canário vermelho. Na cabeça de muitos, ele é vermelho porque é uma cor vermelha, mas o fator genético, ele enfatiza muito quando você cria a cor, que você passa a ter um domínio. Você, quando faz aquele comparativo, você consegue ver qual o tom de vermelho que a gente busca, né? Qual a forma do canário, o tamanho que é pedido. Então o fator genético ele é muito importante. Como é que a gente busca isso? A gente procura pessoas sinceras que criam esse tipo de espécie que eu me identifico. Vou lá, conheço o canário desse, faço perguntas, como é que eu posso chegar naquele nível. Aí quando você chega num campeonato, você realmente começa a ver o que é uma cor vermelha e as demais cores. Mas essa cor que a gente tá falando que eu crio, ela é muito importante. Você chega lá, você vê realmente aquele canarinho que eu tinha, ele era alaranjado, não era vermelho. O que é o fator genético? Começa a partir do acasalamento. É o fenótipo e o genótipo que a ave vai expressar, e que você, a partir do acasalamento, você começa a ver. Vou dar um exemplo bem claro. Dalton cria canário vermelho. Dalton, me venda um casalzinho. Vou lá, tiro vários canários. Vou num criador mais renomado, que tem um nível maior do que o seu, e faço o mesmo acasalamento. Quando eu faço o comparativo com essas aves, eu vejo que o tom é totalmente diferente. Aí você aprende o que é o fator genético. Às vezes o pessoal chega lá na loja e diz: Dalton, você tem canário vermelho? Eu digo: não, eu tenho avermelhado. Quem tem vermelho é Júlio. Aí eu caso, qual a diferença, mestre? É muito grande a diferença, né? Júlio, para quem não sabe, ele cria para fins de competição, né? De exposição. Então o Júlio já ganhou alguns prêmios, né, Júlio? Exatamente. Como eu falei no início da nossa conversa, em 2020 eu fiz o meu primeiro canário, né? Aí veio pandemia, as exposições deram uma paradinha, né? Comecei a criar em 2017. Aí fui aprendendo, fui vendo algumas exposições do clube que eu faço parte hoje. E a gente tá seguindo aí. Júlio, você trouxe algum... Rapaz, a gente... Tem pessoas que chegam pra mim e dizem assim: Júlio, criar canário dá trabalho. Criar canário é muito caro. Criar canário de raça é muito caro. Mas quando você faz isso aqui, para muitos pode ser simples, mas pra gente que cria, isso aqui não tem valor. A partir do momento que você vai para uma competição, que você vê todo o seu trabalho desde o início da reprodução, que você separa os pássaros e eles chegam lá na frente, ele é colocado numa mesa, tem um juiz que ele vai avaliar os seus pássaros, com mais de 10, 15 criadores que cria a cor que você cria, que chega em cima de uma mesa ali, mais de 50 gaiolas, 30 gaiolas, e seus pássaros chegam ali e você consegue conquistar esses objetivos aqui. É muito bom. Já que você falou sobre juiz, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse julgamento, o que é analisado nesse julgamento dentro de uma competição. Pronto, no caso, como eu crio os canários de cor, eles são categorizados, né? Tem cor, tem porte e tem os exóticos, né?
Hoje eu sou da linha de cor, que é os canários da linha clara com fator, que é o vermelho e vermelho mosaico, que é a linha que eu crio. O que é que o juiz ele vai avaliar? Ele vai avaliar o pássaro num conjunto total. O que tem mais arrumadinho, com mais cor. O nome já diz tudo, cor. A principal fonte que eu tenho que absorver no meu canário que está ali competindo com os outros é a cor do canário. Se ele é um vermelho, tem que ser o vermelho puro. Não é aquele vermelho arroxicado, não é aquele vermelho alaranjado. É a pureza do canário. E os pontos que ele analisa, desde da pontinha do pé até a ponta da cabeça do bico do canário. Inclusive, para ser juiz, né? É todo um processo que... Isso mesmo. Se não me engano, a Canto estava fazendo aí o intermédio para a pessoa. O próprio Max, ele vai prestar prova para juiz esse ano novamente, né? Já tentou acho que umas 2 ou 3 vezes, está tentando aí. E não é fácil. E um juiz... O Max é um cara de muito conhecimento, né? Tem bastante, mais de 30 anos na canaricultura você ter ideia de nordestina já. É difícil, né? Exatamente. Então, para ser o juiz, ele tem que se especializar. E eu digo, o que é que esse juiz ganha, Dalton? Nada. Ele vem cooperar conosco. O que é que o clube faz parte? Ele paga a passagem, paga a hospedagem de juiz e comemora de um agente. Então isso é muito bacana. Ele vem lá tipo do Rio Grande do Sul, vem de vários estados do Brasil. Tudo pela causa. Exatamente. E faz aquele julgamento ali, é muito bacana, a confraternização. Muita gente acredita que para se ter um canário vermelho é só chegar lá e colocar a cantar-chantina, aqueles corantes. Não é assim não, pessoal. Primeiro que isso aí foi genético. Essa cor vermelha ela foi extraída da natureza de outro pássaro até chegar nos padrões de hoje. Então isso aí é uma série de fatores. Júlio sabe muito bem, e eu também, porque acompanho a criação dele já de um certo tempo. Não é só você chegar lá, botar a cantar-chantina e esperar a coisa acontecer, não. Tem que ter qualidade, tem que ter ganho genético. São vários fatores, né, Júlio? Isso mesmo. O fator genético, como a gente tá falando, é o fator primordial. E a gente que cria para exposição, hoje a gente tem que ter um selo verde. Júlio, o que é esse selo verde? Devido à gripe aviária que está acontecendo aí, a gente teve que ter esse selo para poder ser aquele criador que possa expressar a forma que ele cria, né? Porta, antifuga, gaiolas bem padronizadas, local dos comedores. Então tudo é uma higiene. Aves anilhada, né? Exatamente. Todos os passos têm que ser devidamente anilhados. Só compete ave devidamente anilhada.